Galera, muito bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Descansaram bastante? Tiveram aquele tempinho de colocar as coisas no lugar aí, né? Então, galera, é o seguinte. Assim como eu mandei para vocês ontem no grupo, eu dividi esses 3 dias que a gente tem de aula com conteúdos diferentes, tá? Então, nas quartas-feiras, a gente vai trabalhar essa finalização da apostila, tá bom? Que é propriedades coligativas. Na segunda-feira, qual que ficou? Quem lembra? Ficou orgânica, né? Continuação da apostila ainda também, tá bom? É a parte 2 da apostila de vocês. E nas terças-feiras a gente vai estar trabalhando conteúdos novos. Eletroquímica, cinética química, termoquímica, que dá até uma emoção, porque conteúdos, ó, pegados, hein? Vai ser punk às terça-feira, tá? Então, para aqueles que têm dificuldade, recomendo não faltar às terças-feiras, porque são conteúdos muito complexos, tá bom? Então você precisa assistir essas aulas de terça-feira, porque os conteúdos que a gente vai abordar vai cair na prova. Então vocês vão ter conteúdo na prova 1 de orgânica, de eletroquímica, conteúdo de quarta-feira. Então vai ser, ó, muito conteúdo para a prova. Se você perde uma aula, você vai se perder nos outros conteúdos depois, tá bom? Então, galera, abre a apostila para mim, por favor, aí. Quem tiver com a apostila de química, faz um favor só. Vê em qual página tá propriedades coligativas, é que eu não estou com minha apostila aqui. Fazendo um favor, rapidinho aí. Qual página está escrito propriedades coligativas da apostila de vocês? Fazendo um favor, é rapidinho aí. 111? Tá bom. Então, na página 111 aí, galera. Abram, por favor, na página 111. Tá ok? Página 111. Eu coloquei para gravar já essa aula aí, tá bom? Então, uma hora que... Talvez hoje à tarde eu já posto lá no Clipe Escola, para quem não está assistindo. Bom, vamos lá. O que são as propriedades coligativas? A propriedade coligativa, eu falo assim, que é um assunto muito interessante da química. Eu considero um dos assuntos mais legais, depois de orgânica, nosso conteúdo das segundas. Eu sempre gosto de trabalhar orgânica e depois eu gosto de trabalhar esse conteúdo. Por quê? A propriedade coligativa vai explicar muita coisa do seu dia a dia. Muita coisa mesmo. Tudo que você tem no seu dia a dia praticamente vai ser explicado por essa teoria das propriedades coligativas. Tá ok? O que é uma propriedade coligativa, professor Israel? Propriedade são características, né? Propriedade é características. Coligativas, ligações coligativas entre moléculas, interações entre moléculas. No pé da letra, vamos colocar características das ligações entre moléculas. Nós vamos explicar o que acontece ali, tá bom? Essas ligações entre moléculas são uma interação que elas vão ter uma com a outra. Essa interação que elas vão apresentar uma com a outra, o que acontece? Ela vai ter alguns efeitos sobre o sistema que a gente vai estar analisando. As propriedades coligativas, elas se dividem em 4, somente 4. Nós temos a tonoscopia, nós temos a ebulioscopia, temos a crioscopia, e nós temos a osmoscopia, tá bom? Nomes estranhos, né? Palavras novas, até então vocês não tinham visto nenhuma dessas palavras. Mas a gente vai explicar. Quer ver uma coisa interessante que as propriedades coligativas vai explicar? Vou te dar um exemplo. Você já deve ter visto, quando você faz um churrasco em casa, em família, seu tio, seu avô, quem seja, fala assim: fulano, pega sal de cozinha e coloca lá na caixa térmica. Interessante, né? Por que tem que acontecer isso? Ou fala assim para você: fulano, pega... Vou dar outro exemplo. Você sabe por quê? Como que funciona um dessalinizador? Alguém sabe o que é um dessalinizador? É você fazer o quê? Tirar o sal da água do mar. Ela é explicada pela osmoscopia. Quando você adiciona sal de cozinha no gelo, porque você tem a caixa térmica, você adiciona sal de cozinha naquela caixa térmica, né? É explicada pela crioscopia. Outro exemplo,
Por que que quando você pega uma panela de água, tudo bem? Você pega uma panela de água e você colocar sal de cozinha nela, ela não vai mais ferver a 100 graus Celsius? Isso é explicado pela ebulioscopia. Agora eu vou te dar um outro exemplo mais legal ainda. Por que que quando você pega um frasco de acetona, um frasquinho de acetona, vira num recipiente, um recipiente qualquer, e se você adicionar sal de cozinha ali, ela não vai evaporar com facilidade? Isso é explicado pela tonoscopia. Então, as propriedades coligativas explicam muitos conceitos do seu dia a dia. Então a gente vai ver o que cada uma dessas propriedades tem a ver com o nosso dia a dia, tá bom? O que eu quero que você entenda, e isso você tem que anotar aí no seu caderno. Essas 4 propriedades, elas dependem exclusivamente disso aqui, ó, do número de partículas. Israel, o que seria esse número de partículas? A gente vai ver que algumas substâncias, elas apresentam partículas diferentes, tá bom? A quantidade de partículas diferente. Mas isso a gente vai ver até o final do nosso dia de hoje. Por enquanto eu quero que você anote isso aqui. Então as propriedades coligativas se dividem em 4. Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia, osmoscopia. Todas elas dependem exclusivamente de quem? Do número de partículas. Tudo bem? Alguma dúvida aí, galera, por enquanto? Vou sair daqui da frente para você copiar. Alguma dúvida? Não. O quadro dá para ver bem aí? A qualidade está boa? Mais ou menos. Mas é Muito pra bom. ver. Vou encostar aqui para que às vezes dá reflexo, tá? Às vezes atrapalha, né? Melhorou um pouco? Acho que estava dando muito reflexo aí. Então copiei rapidinho. Vamos lá. Ó, qualquer coisa bate um print aí. Depois você passa para o seu caderno aí, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai explicar, que vem aqui, tonoscopia, tá? Professor, o que é a tonoscopia? Tonoscopia é o estudo do abaixamento da pressão de vapor. De novo, tonoscopia é o estudo do abaixamento da pressão de vapor. Pintou uma palavra nova. De novo, apareceu uma palavra nova pra gente. Pressão de vapor. O que é pressão de vapor? Então a tonoscopia, ela vai estudar a pressão de vapor. PV, tá bom? Então a tonoscopia estuda a pressão de vapor. Primeiro, antes de iniciar esse estudo das propriedades coligativas, a gente precisa saber, entender quem é essa pressão de vapor, tá bom? Então eu vou apagar aqui para a gente explicar certinho o que é essa tal de pressão de vapor. Vamos lá. Então é o seguinte, galera, a gente vai falar agora da nossa pressão de vapor antes de iniciarmos o nosso estudo da tonoscopia, tá? Então vamos falar aqui, ó. Pressão de vapor, ok? Pressão de vapor, a gente sempre vai falar assim, ó, PV, ok? PV, pressão de vapor. Memorize isso, tá? Pressão de vapor, PV. Beleza. Vamos explicar o que é esse cara aí. Deixa eu perguntar para vocês. Vou dar 2 exemplos, tá? Vou colocar um exemplo aqui primeiro, ó. Vamos fazer um desenho bem legalzinho assim, ó. Imagine que eu tenho um recipiente aqui. Tá vazio. Recipiente aberto, tá? Vou colocar aqui, ó. Recipiente aberto. Ok? Não tem tampa. E por curiosidade,
eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse recipiente e vou colocar dentro dele acetona. Vou colocar aqui dentro acetona, ó. Coloquei aqui dentro acetona. Tá aqui. Tudo bem? Recipiente aberto. Faço uma pergunta para vocês agora. Presta atenção. Essa acetona que eu coloquei ali dentro, ela vai continuar o mesmo volume daqui 10 minutos? Sim ou não? O que vocês acham? Não. 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 É óbvio que não. Vocês mulheres principalmente sabem, né? Por quê? O que acontece? A acetona ela vai começar o quê, ó? Ela começa o quê, galera? O que ela começa a fazer? Evaporar. Evaporar. Muito bem. Né? Ela vai evaporar para onde, professor? Para o meio aqui, ó. Ela começa a sair para o meio aqui que a gente tem. Tudo bem? Tranquilo até aí. Tudo bem até o momento. Mas vamos fazer um outro exemplo? Vou te mostrar o seguinte agora. Eu vou fazer outro exemplo agora, ó. Presta atenção aqui. Eu vou pegar um mesmo frasco, tá? O mesmo frasco, só que agora eu vou mudar o sistema. O que eu vou fazer agora, professor Israel? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vai continuar sendo acetona, não vou mudar isso, tá bom? Vai continuar sendo acetona. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Em vez de deixar aberto esse frasco, eu vou fechar, ó. Então ele vai estar o quê? Fechado, ó. Então vai ser um recipiente agora fechado, tudo bem? Então eu vou fazer, ó, vou tampar ele aqui, ó. Tampei ele aqui. Agora está tampado. Imagine, olha que interessante. Imagine que você vai na farmácia, compra aquele vidrinho de acetona. Quando você compra ele, o frasco está aberto ou está fechado? Está fechado, né? Pois bem. Vou perguntar para vocês. Essa acetona que está num frasco fechado, ela começa a evaporar ou não o líquido? O que vocês acham? Não, acho que não. Será? Será que ela não evapora? Eu falo que evapora. Sabe por quê? Quando você abre o frasco, na hora que você abre, instantaneamente, na hora que você abre, o que você sente? Você não sente o cheiro da acetona vindo em você? Sim. Né? Até porque, o que isso acontece? Vou te explicar o porquê. Quando você tem a acetona num frasco fechado, ela evapora, ó. Ela passa da parte líquida para a fase vapor, ó. Ela passa de líquido para a fase vapor. Ela passa da fase líquida para o vapor, mesmo recipiente fechado. Mas professor Israel, mas espera lá. Eu vou na farmácia, o frasquinho de acetona continua a mesma quantidade de líquido. Não vai mudar. Sim, não vai mudar. Só por que isso acontece então, professor Israel? Por conta de uma coisa. Esse líquido que a acetona está evaporando, ele está encontrando uma tampinha, né? Ó, ele vai evaporar, só que ele encontra uma tampinha. Essa tampa não está deixando o vapor passar por ele, não é? Ela vai bater nessa tampinha. Na hora que ela bate nessa tampinha, o que ela acontece? Ela volta. Sobe, bate na tampinha, ó, volta. Tudo bem? Então a gente vai assim, ó. Ela bate na tampinha aí, volta. Bate na tampa aí, volta. Bate na tampa aí, volta. Bate na tampa aí, volta. Vocês estão percebendo que a gente criou um sistema aqui agora? Você tinha a acetona líquida virando vapor e esse vapor voltou virando o quê? Acetona líquida. Sim ou não? Porque ela estava líquida, evaporou, virou vapor. Só que desse vapor, ela voltou a ser o quê? Líquida novamente. Então a gente pode criar uma pequena relação, ó. Olha a relação que a gente vai criar aqui, ó. Então eu vou puxar isso aqui para te explicar uma coisa. Você sabe o que é a pressão de vapor? A gente já falou. É quando a acetona líquida se torna acetona vapor e ela fica nessas duas fases, indo do líquido para o vapor e do vapor indo para o líquido. Então a gente vai ter o seguinte, ó. O que é a pressão de vapor, professor? É quando a acetona líquida
entra, ó, olha essa palavra que eu vou te falar agora. É quando a acetona líquida entra em equilíbrio, tá? Entra em equilíbrio, ó. Entra em equilíbrio com a acetona no estado de vapor. É quando a acetona líquida entra em equilíbrio com a acetona no estado vapor. O que é equilíbrio, professor? Nós vamos estudar esse bimestre ainda, tá? Esse semestre, desculpa. Equilíbrio químico é o quê? A velocidade de ida, ó, velocidade de ida é a mesma velocidade que de volta. Por quê? Ela está virando vapor e está virando líquido. Está virando vapor, está virando líquido. Isso ao mesmo tempo, tá? Ela está virando vapor, líquido, vapor, líquido, vapor, líquido. E isso acontece a todo momento. Então, o que é a pressão de vapor? Novamente, é quando o líquido, né? O líquido entra em equilíbrio com o vapor. Tudo bem? Então a gente vai escrever aqui, ó. É quando o líquido entra em equilíbrio com o vapor. Tudo bem? Então, isso que é a nossa pressão de vapor. Alguma dúvida sobre isso, galera? Pode perguntar. Acho que até agora não. Tudo bem, então copia rapidinho aí. Quando terminar aqui, me dá um ok, galera, pra gente continuar aqui, tá? Foi? Foi. Então preste atenção. Nós falamos já o conceito da pressão de vapor. É quando o líquido, né, entra em equilíbrio com o vapor. Tanto ida quanto a volta. Vai ser ó, instantaneamente, tá? Instantaneamente isso vai acontecer. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Quais são os fatores que vai influenciar nessa pressão de vapor? Existem dois, tá? Quais são esses fatores que influenciam na pressão de vapor? A primeira delas que vai influenciar é a temperatura. Ok? Temperatura. Vai influenciar. Qual é o segundo que influencia, professor? A natureza do líquido. Ok? Sabe por quê? Olha que coisa interessante. Eu vou te explicar agora isso aqui, ó. Então, a pressão de vapor vai depender da temperatura e da natureza do líquido. Sabe por quê? Entenda alguma coisa comigo. Se eu te perguntar uma coisa assim, vou te colocar aqui na sua frente. Um recipiente com acetona, um recipiente com água. Um recipiente de acetona e um recipiente com água. Quem evapora em temperatura ambiente mais rápido? Acetona ou água? Acetona. Natureza do líquido. Sim ou não? Vou fazer uma outra pergunta. Eu tenho uma acetona a 25 graus Celsius, temperatura ambiente 25 graus Celsius aqui. Pego uma outra acetona a 40 graus Celsius aqui. Quem está evaporando mais rápido?
Temperatura ambiente ou a 40 graus Celsius? A 40 graus Celsius. Então, ela depende da temperatura também. Então, lembre-se, a pressão de vapor depende da temperatura e da natureza do seu líquido, tá bom? Isso é extremamente importante você anotar aí, tá ok? Então, anota aí rapidinho para que a gente possa continuar aí. Posso apagar, galera? Todo mundo já copiou esse lado aqui? Sim. Então vamos lá. Vou apagar aqui. Tá tranquila a aula para vocês? Sim, professor. Então tá. Vamos lá então, ó. Vou dar dois exemplos para vocês disso aqui, ó. Tá? Vamos colocar os exemplos aqui, ó. A gente precisa ver na prática, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar um frasco aqui. A gente vai fazer muito desenho hoje, hein? Vou colocar um frasco aqui, ó. Professor, esse frasco tá aberto ou tá fechado? Tá aberto. É um frasco aberto, tá bom? E vou colocar um outro frasco aqui, ó. Do lado dele. Ó. Não sou um dos melhores desenhistas, mas não importa. Tá bom? Vamos supor que nesse primeiro frasco aqui, eu vou chamar de frasco 1, eu vou chamar esse aqui de frasco 2, ó. Tá bom? Só para a gente diferenciar cada um deles. O primeiro frasco vai ter a acetona. E o segundo frasco também é acetona. Não vai mudar, ó. Tá aqui. Tudo bem? A quantidade entre eles é igual, ó. Quantidade aqui, igual. Igual para ambos. Só que nesse primeiro frasco, a temperatura está 25 graus Celsius. Nessa segunda aqui, eu vou colocar 40 graus Celsius. Tá aqui. Pergunto para vocês. Qual dos dois tem maior pressão de vapor? E aí, galera? Qual dos dois tem maior pressão de vapor? 1 ou 2? Pressão de vapor é o equilíbrio, né? Isso, é passar de líquido para vapor. E aí, qual dos dois vai ter maior pressão de vapor? E aí, turminha? Vamos lá? Qual dos dois vai ter maior pressão de vapor? 1 ou 2? O 2? O 2, tá? Então, o 2 é maior que 1. Por quê, professor? Lembre-se do conceito. Pressão de vapor é quando o líquido passa para o estado de vapor ou volta para o estado líquido. Quem vai fazer isso com maior facilidade? O frasco 2, porque a temperatura aqui é maior que aqui. Tudo bem? Então a gente pode colocar o seguinte, ó. Então a pressão de vapor 1 é menor que a pressão de vapor 2. Ok? Então a gente coloca desse modo aqui embaixo. Aqui. Bom? Alguma dúvida, galera? Pode perguntar, por favor, pergunte. Alguma dúvida? Não. Ó, explicamos o primeiro. Temperatura. Ok? Agora vamos falar o segundo, da natureza do líquido. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Posso apagar ou vocês estão copiando? Pagar. Vamos lá. Eu vou aqui.
A aula tá bem light, né? Só conceito, sem cálculo. Vou fazer o seguinte, ó. Tá aqui. Agora eu vou usar 3 frascos. 3. Então eu vou dando aqui, ó. 1, 2 e 3. Tudo bem? São 3 recipientes diferentes. O primeiro eu vou colocar água, H2O. O segundo eu vou colocar etanol, álcool, né? O terceiro frasco eu vou colocar acetona. Tudo bem? O que eu vou fazer? Ambos os recipientes vão estar à mesma temperatura. Qual? Vamos colocar 25 graus Celsius, ó. Ambos estarão a 25 graus Celsius, ó. 25 graus Celsius, 25 graus Celsius. Tá aqui. Pergunta para vocês. Qual deles tem a maior pressão de vapor? O etanol? Por quê? E aí, pessoal, por quê? Por que vocês acham que é o etanol? Vou te fazer uma pergunta. Vou te colocar um frasco de acetona aqui e um frasco de álcool. Os dois vão estar aqui embaixo, ó. Vão estar aqui embaixo. Eu vou abrir os dois ao mesmo tempo. Abrir. Quem eu vou sentir o cheiro primeiro? A uma distância aqui. Quem eu sinto o cheiro, aquele bafo vindo em mim? Da acetona ou do álcool primeiro? Eu acho que é da acetona. Acetona. É a acetona. O cheiro, eu quero que você entenda. Quando você pega um frasco de acetona e abre, instantaneamente aquele bafo de vapor da acetona já começa a entrar nas suas narinas. E do álcool, professor? O do álcool demora um pouquinho, coisa de velocidade entre os dois. Da acetona instantaneamente. Se eu abro aqui e estou lá aqui um pouco distante, daqui um certinho tempo, o cheiro da acetona já tomou conta do ambiente. E do álcool? O do álcool leva um tempinho ainda para acontecer isso. Tudo bem? Então, quem tem maior pressão de vapor? O 3. Então eu vou colocar assim, ó. Pressão de vapor do 3, tá aqui. Quem vem depois? O álcool ou a água? Quem passa para o estado de vapor mais rápido? O álcool. Muito bem. Então vou colocar aqui, ó. A acetona é maior que a pressão de vapor do álcool. E quem vem por último? A água, né? Ó. Pressão de vapor, 1. Então a gente criou uma relação aqui, ó. Bem legalzinha, ó. Tá bom? Então a pressão de vapor depende da natureza do líquido. Tudo bem? Então ela vai depender da temperatura e vai depender da natureza do líquido sempre. Tá bom? Sempre isso vai acontecer. Copiei rapidinho aí. Posso apagar? Pode. Eu quero que você grave. Você vai ver uma coisa, por que é importante. Grava esse valor aqui, ó. Qual é o valor que está para os 3 igual? 25 graus. Grava esse valor.
Muito importante porque a gente vai ver agora. Ó, eu vou apagar aqui para explicar isso daí. Os três estão a 25 graus Celsius. Muito bem. Isso é importante. Então eu vou te explicar uma coisa. Essas pressões de vapores que a gente colocou aqui, eu vou deixar aqui do lado anotado porque a gente vai usar ela agora. Ó. 25 graus Celsius. Essas pressões de vapores que a gente acabou de falar, a gente pode colocar num gráfico. A gente pode expressar na forma de um gráfico. Eu sei que muitos de vocês detestam gráfico, só que ele é muito importante para que a gente possa visualizar isso. Eu vou fazer um gráfico assim, ó, um gráfico bem simples, ó. Eixo Y, eixo X. O que a gente está trabalhando aqui? Pressão de vapor, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Pressão de vapor. O que a gente trabalhou aqui? Temperatura. Então eu vou colocar aqui, ó. Temperatura. Muito bem. Quando a temperatura era 25 graus Celsius, ó. Quando a temperatura era de 25 graus Celsius, quem tinha, né, ou quem tem a menor pressão de vapor, galera? Qual que era o nome da substância? Água. Não. Quem tem a maior pressão de vapor a 25 graus Celsius? Qual que é o nome da substância? Acetona. Acetona. Então a acetona tem que ter a maior pressão de vapor, correto? O gráfico aqui está de 0, ó. De 0. Está aumentando ou está diminuindo aqui para cima? O que vocês acham? Está aumentando ou está diminuindo? Aumentando. Então eu vou te fazer uma pergunta. Presta atenção. Vou te fazer uma pergunta. A acetona tem a maior pressão de vapor a 25 graus Celsius. Então ela tem que estar aqui em cima ou aqui embaixo? O que vocês acham? E aí, gente, se a acetona tem mais... Ela tem que estar aqui em cima ou aqui embaixo? Aqui pra cima, né? Então eu vou fazer aqui, ó. Ó, presta atenção aqui comigo. Presta atenção no tio, ó. Ó. A acetona está aqui pra cima. Quem que vem depois da acetona? Vou colocar aqui a acetona só para você identificar. Ó. Quem vem depois da acetona, pessoal? Etanol. Etanol. Eu vou colocar aqui, ó. Etanol. Por último, quem que vem? Água. Água. Quer ver eu te provar isso no gráfico? Quando a temperatura é de 25 graus Celsius, ó. Olha a pressão de vapor da acetona aqui, ó. É maior. Olha a pressão de vapor do etanol aqui. E olha a pressão de vapor da água aqui. Então, nós colocamos no gráfico as três pressões de vapores aqui que a gente pudesse explicar. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo tranquilo? Sim. Tranquilo? Eu vou apagar aqui, tá? Porque eu quero te mostrar uma outra coisa. Então bate um print rapidinho aí, ou coloca no seu caderno, não tem problema. Posso apagar? Pode. Eu vou apagar só isso aqui, ó. Que eu vou utilizar para explicar uma outra coisa para vocês. Eu vou colocar aqui um número para que vocês não se percam. Ó. 3 é a acetona, 2 é o álcool e 1 é a água. Tudo bem? Como vocês têm no caderno de vocês.
Eu vou traçar o gráfico até um pouquinho mais aqui para cima, que eu quero que vocês percebam uma coisa muito interessante, ó. Deixa eu aumentar isso aqui. Temperatura. Isso aqui eu vou apagar porque a gente não vai utilizar mais agora. Presta atenção. Eu tenho aqui a acetona, eu tenho aqui etanol e eu tenho aqui água. Tudo bem? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é temperatura de ebulição? E aí, vocês sabem o que é temperatura de ebulição? Vocês sabem, vocês já viram comigo. O que é temperatura de ebulição, galera? Vamos, gente, vocês têm que participar, falar pra mim. O que é temperatura de ebulição? É quando o líquido passa para que estado? Gasoso. Tudo bem. Mas o que é o conceito da temperatura de ebulição? Eu quero que vocês entendam. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Temperatura de ebulição. Quando que o nosso líquido, quando que o líquido vai passar para o estado de gasoso, professor? Quando a pressão de vapor for igual à pressão atmosférica. Isso aqui é importante, galera. O que é? Quando que um líquido atinge essa temperatura de ebulição, professor Israel? Quando a sua pressão de vapor for igual à sua pressão o quê? Atmosférica. Vocês lembram o que é pressão atmosférica? A pressão que nosso planeta tem, a região, né? Quanto mais próximo do mar, maior a pressão atmosférica. Quanto mais longe do nível do mar, menor a pressão atmosférica. Tá bom? Entenderam isso? Quanto mais próximo do nível do mar, maior a pressão atmosférica. Quanto mais distante ao nível do mar, menor a pressão atmosférica. Tá bom? Tranquilo isso? Todo mundo entendeu? Então, beleza. Deixa eu perguntar para vocês. A nível do mar, qual é o valor da pressão atmosférica? Isso você tem que saber. Isso vale para física e química, hein? A nível do mar, qual é o valor da pressão atmosférica? E aí, galera? Responda para mim. Já está acabando a nossa aula. Respondam para mim aí. A nível do mar, qual é o valor da pressão atmosférica? Gente, cadê vocês? É 1. 1. Tudo bem. Quem respondeu? Isabel. Mais meio, tá? Quem participa vai ganhar ponto comigo. Então, eu vou supor que aqui, aqui seja de 1. A pressão atmosférica seja 1. Tudo bem? Eu quero que você entenda uma coisa. Tá vendo que... Tá vendo que a acetona, nesse ponto aqui, a pressão de vapor dela já se igualou à pressão atmosférica? Tudo bem? Então, ela entra em ebulição, tá ok? Então, a acetona, deixa eu só puxar mais para cá, para ficar melhor aqui, ó. Pera lá. Deixa eu apagar isso aqui para que vocês vejam melhor, ó. Então, a acetona, nesse ponto aqui, ó, ela já atingiu a pressão de vapor, ficou igual à pressão que,
a pressão atmosférica. E que temperatura que ocorreu isso, galera? Qual foi a temperatura? 25 graus Celsius. Então, ou seja, a 25 graus Celsius, a temperatura ambiente que a gente tem, a acetona já começa a passar para o estado de vapor. Ela já começa a virar gasoso, tudo bem? Porque a pressão de vapor dela se igualou com a pressão atmosférica. Só que eu te pergunto uma coisa. E para o álcool? Para atingir a 1, concorda comigo que eu tenho que vir até aqui, ó. Eu não tive que vir até aqui? Se você traçar aqui, ó, vou descer aqui para você ver, ó. Se você traçar até aqui, a temperatura é igual a 25 ou ela aumentou? Ó, tá crescendo para lá, né? Então a temperatura também está crescendo. Então agora a temperatura passa a ser o quê? 75 graus Celsius. Ou seja, quando a temperatura é 75 graus Celsius, a pressão de vapor se igualou com a pressão atmosférica. Nesse caso, o álcool começa o quê? A evaporar. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é a temperatura que a água evapora? Você sabe, vai lá. Qual que é a temperatura que a água evapora? 100. Ó, então eu tenho que vir até aqui, ó. Eu tenho que vir até aqui, ó. E descer. Então o valor que eu vou ter aqui é de quanto? De 100 graus Celsius, ó. Aí. Então através do gráfico que a gente fez aqui, ó. Deixa eu só mudar para verde para você visualizar. Através do gráfico que a gente traçou aqui, ó, eu consegui determinar qual é a temperatura de ebulição de cada um dos líquidos. A acetona evapora a 25 graus Celsius, o etanol evapora a 75 graus Celsius e a água evapora a 100 graus Celsius. Isso ocorre por quê? Por que eles entram em ebulição? Por que eles passam, professor Israel, do líquido para o gasoso? Porque a sua pressão de vapor se igualou com a pressão o quê? Atmosférica. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Tranquilo para vocês aí? Raquel? Tá menos participativa hoje, Raquel? Larissa, Ellen, Ana Beatriz, Maria Fernanda. O que foi que Maria Fernanda não participando hoje? Alguma dúvida, galera? Eu vou perguntar novamente. Alguma dúvida aí? Não, professor. Eu vou deixar uma pergunta para vocês agora. Uma pessoa que mora em La Paz, dá tempo pra gente fazer essa pergunta. Uma pessoa que mora em La Paz, a pressão atmosférica lá é de 0,5. 0,5. Eu vou apagar o gráfico aqui para a gente explicar. Então copia rapidinho esse gráfico aí e bate um print. Eu quero deixar esse desafio para ver quem que vai saber me responder aí. Posso apagar aqui já? Tá copiando aí, Maria Fernanda? Posso apagar então, né? Vou apagar aqui então, ó. Quero ver saber quem vai me responder essa pergunta. Vou apagar aqui. A primeira pessoa que me responder essa pergunta vai ganhar mais meio ponto comigo, hein? Vai anotando aí, professor. Chega na prova lá, você lembra, professor, eu tenho meio ponto daquele dia. Do dia 29, o senhor fez uma pergunta lá pra gente. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Aqui, nós temos um mar. Tá? Bonitinho, legalzinho. Eu vou colocar dois exemplos. Eu vou colocar aqui Santos. E eu vou colocar aqui La Paz.
Tudo bem? Santos está a nível do mar. Se ele está a nível do mar, qual que é a pressão atmosférica ali? De 1, né? Ó, 1 atm. La Paz está numa altitude, né? Está longe do mar. A pressão aqui chega a ser 0,5 atm. Tudo bem? Pressão atmosférica. A pergunta que eu faço é o seguinte. Baseado no que a gente acabou de ver. Presta atenção. Baseado no que a gente acabou de ver. Aonde a água vai entrar em ebulição mais rápido? La Paz ou Santos? Aonde a água vai entrar em ebulição mais rápido? La Paz ou Santos? Valendo meio ponto. Quem vai me responder essa? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Santos. Errou. Quem falou aí? Quem foi que disse? Anari. Errou. E aí? Aonde que a água vai entrar em ebulição mais rápido, galera? Em Santos ou La Paz? Vou dar mais uma oportunidade. Eu acabei de explicar, gente. Eu acabei de falar. Quando que ocorre a temperatura de ebulição? Ó, quando que o líquido vai passar do estado líquido para o estado gasoso? Quando a pressão de vapor for igual à sua pressão o quê? Atmosférica. Agora eu pergunto para vocês. Ó. Agora eu pergunto para vocês. Aonde a pressão atmosférica, aonde a pressão atmosférica é menor? La Paz ou Santos? La Paz. Ou seja, o líquido vai entrar em ebulição mais rápido aonde? Em La Paz. Tá? Então a gente vai criar uma última relação aqui. Ó. A temperatura de ebulição em La Paz é menor que a temperatura de ebulição em Santos. Ok? Por isso que a água vai ferver mais rápido aonde? Em La Paz. Só para você ter uma ideia, a água entra em ebulição em La Paz lá por 90, 92 graus Celsius. A água entra em ebulição em Santos a 100 graus Celsius. Então, obviamente, a água evapora mais rápido, né? Aonde? Em La Paz. Tudo bem? Certo, galera? Alguma dúvida? Vocês estão muito quietos, gente. Ninguém fez nenhuma pergunta. Todo mundo compreendeu o assunto de hoje, então? Galera, todo mundo compreendeu o assunto de hoje? Sim. Ó, só pra gente finalizar, que a gente tem mais uns minutinhos aqui, rapidinho. La Paz, tá bem aqui. Santos tá bem aqui. Qual deles tem maior altitude? Qual deles está em maior altitude? La Paz. La Paz. Eu vou apagar isso aqui, ó. Oi, professora. Bom dia. Bom dia. Oi, professor. Oi. Estamos na terceira aula, professor. Mas a aula não acabou 8h55, professora? Não, 8h45. Ah, tá. 8h45. Ah, desculpa então, vou encerrar aqui.
Galera, então na próxima aula a gente continua aí, tá bom? Tchau, professor. Tchau.